Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Salve brasileiros que nos ouvem de todo canto deste país lindo que nós moramos, país tropical. Muito bom estar com vocês para mais um episódio de Pastores de Chinelo. E hoje aqui comigo temos dois distintos pastores. Se apresentem aí, seus miseráveis. Fala galera, Thiago Versilino aqui com vocês. Trabalho aqui no Palavra da Vida e vai ser um tempo muito bom conversar sobre esse assunto de hoje. Fala aí, minha gente, Juninho aqui, tamo junto de novo, Igreja Batista Jardim Itamaraty, e mais um assunto aí do nosso tempo, vamos que vamos. A gente tem desenvolvido nessa série sobre igreja, assuntos que dizem respeito à vida da igreja local, vários assuntos, e nos últimos episódios a gente tem falado sobre como a Bíblia se mantém atual para os nossos dias. E aí no último episódio, você que acompanhou, a gente conversou sobre a teologia da mulher e sobre como a Bíblia tem muito a dizer sobre mulheres ainda nos nossos dias, mesmo diante de acusações que ela recebe. Se você não ouviu o episódio ainda, volta lá e ouve. E no episódio de hoje nós conversaremos sobre escravidão, um tema também espinhoso e que muita gente fica em dúvida porque afinal a Bíblia fala sobre escravidão e como é que eu lido com isso aí. Seja qual for a plataforma que você nos ouve, é importante você saber que estamos em tudo quanto é plataforma, nos acompanhe, além do Instagram e de qualquer outra coisa que você encontrar aí. E temos vários apoiadores, eu vou ler o nome aqui dos apoiadores do nosso podcast. É mentira, gente, a gente não tem apoiador nenhum, mas um dia a gente chega lá, Thiago. Eu já vi vários podcasts que os caras ficam lendo. Sabe, os caras ficam lendo lista? Né? Os caras ficam lendo lista. Então, nossos apoiadores é chatíssimo isso. Mas um dia a gente chega lá, Thiago. Vamos aguardar, tá? Eu vou citar umas editoras de uns comentários que eu li pro episódio de hoje pra ver se rola um apoio. Um apoio, aí, hein? Um patrocínio, hein? Aí sim, gente. Mas vamos lá, então. O tema é escravidão. E por que o tema escravidão é tão delicado quando a gente fala de Bíblia e dos nossos dias? Porque a questão básica que surge é a seguinte. Vocês, crentes, acreditam em um livro que lida com a escravidão como sendo uma realidade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E se vocês, crentes, forem honestos, estou aqui fazendo as vezes de alguém colocando esse tema para nós, né? Se vocês forem honestos, vocês vão perceber que não existe uma denúncia explícita da Bíblia contra a escravidão, ou contra o sistema escravagista. E aí, nesse caso, como que fica? Vocês falam de um livro em pleno século XXI que lida e direciona questões de escravos, mano. Então como é que eu vou crer num livro desse? E ouso dizer, Bruno, e ouso dizer que aquele que talvez faça uma leitura diferente da que você propôs, né? De que não existe sim uma denúncia clara contra a escravidão na Bíblia, talvez essa pessoa possa até estar um pouquinho mal intencionada nas faculdades de interpretação de um texto bíblico, porque a gente pode colocar textos bíblicos aqui em cima da mesa e nós vamos entender claramente que pode condenar algumas coisas, mas não ao sistema de escravagismo social, cultural da época. Essa denúncia não existe. Não é virado para um órgão político da época dizendo, olha, a escravidão é errado. Isso. Essa é a distinção que a gente precisa fazer. E a gente vai fazer, naturalmente, ao longo do episódio. Então, algum nível de denúncia existe? Vamos conversar aqui sobre isso. Ué, mas não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem judeu. E aí? Não tá denunciando? Então vamos, calma. Não se adiante, meu jovem, calma. Mas então a gente vai conversar sobre isso ao longo do episódio. A pauta tá na mesa. O problema a ser resolvido é esse. E para todo mundo alinhar as expectativas, a primeira parte do episódio a gente vai conversar rapidamente sobre um panorama histórico aí de escravidão e também textos bíblicos, fazer uma teologia bíblica aí da escravidão, não pegando todos os textos, mas lidando com passagens mais conhecidas e principais. E depois, numa segunda parte, a gente lida com esse espinho prático de
usando a maneira como a Bíblia trata da escravidão como um paradigma para como a gente deve lidar com temas espinhosos dos nossos dias. Então essa é a proposta do episódio. Motores ligados. Vamos lá. Quem começa aí, Juninho? Começa falando para nós um pouquinho, então, sobre a escravidão no mundo antigo. Assim, mundo antigo pega muita coisa, né? Pega Egito, pega Grécia, pega Roma. Não dá para falar de tudo nesse episódio, até porque a gente também não é historiador. Mas assim, vamos concentrar especialmente no mundo do Novo Testamento, que é quando tem mais... que está mais próximo de nós, os textos neotestamentários do apóstolo Paulo sobre escravidão e tal. Então fala um pouquinho pra gente dessa escravidão aí greco-romana, o que dá pra gente associar, comparado com a escravidão que a gente tem aqui no Brasil, teve no Brasil. Começa aí, mano. Beleza, eu acho que, para começar então, não existe uma data inicial para falar sobre o começo da escravidão, né? A escravidão, ela tem um início ao longo da história que a gente não consegue pontuar. Existem relatos históricos, diversas épocas, diversas gerações, citando, falando, demonstrando a escravidão como algo natural da humanidade, né, ao longo de toda a história. Então não tem um ponto específico de início da escravidão, e isso é interessante a gente notar, porque parece algo inerente à raça humana nesse sentido, né? Mas a gente vai discutir isso logo mais. Agora, quando a gente pensa no mundo greco-romano aí, a gente está olhando vamos olhar, por exemplo, a Grécia um pouquinho antes aí de entrar Roma e dominar tudo e acabar com tudo. A Grécia, ela não era muito populosa, e o caminhar, né, político, caminhar social, caminhar econômico de todo o povo dependia de mão de obra. Então cada povo conquistado, cada povo dominado era de alguma maneira a mão de obra que eles precisavam nessa escravidão, através da escravidão, para que ele se desenvolvesse, né? Então, quanto maior o desenvolvimento que eles queriam, mais números de povos eles precisariam dominar. Agora, quando a gente pensa na Roma, quando entrando já acima da Grécia, aí, a gente está vendo um povo que não questiona em nenhum momento algum tipo de escravidão, né? Era algo muito natural, sempre foi, na realidade, como eu falei, não tem início, mas é algo muito natural. Então a gente tem escravos de alto escalão, a gente tem escravos, de alguma maneira, médicos, escravos sábios, a gente vê isso até Nabucodonosor, né? Vamos voltar lá atrás, Daniel, né? Era sábio ali do rei Nabucodonosor e escravo de Nabucodonosor. Então a gente vê essa escravidão não tão ligada a uma condição social do indivíduo, mas uma condição econômica da cultura. Então isso é importante da gente para pensar. E muito diferente da gente falar sobre a escravidão do que a gente ouve na escola do Brasil, em especial aqui, a gente não está falando de uma escravidão étnica, né? A gente não está falando de uma escravidão de um povo específico. A gente está falando racial. A gente está falando de uma escravidão que faz parte de uma cultura que os próprios povos se escravizam, e à medida que também eles dominam outros povos, esses povos também se tornam escravos, e isso vai passando de geração em geração. Então são coisas importantes a gente notar que existe uma diferença muito grande, e a gente não pode fazer esse anacronismo que fala, né? Mas a gente não pode fazer esse transporte direto. A escravidão que a gente conhece aqui do Brasil, dos navios negreiros, é a mesma escravidão que a Bíblia está falando, ou que o mundo antigo está falando. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, é muito diferente. Embora existam relatos de uma escravidão abusiva muito antes da escravidão que nós conhecemos aqui, né? Fala, Brunão. Uma palavrinha que eu li quando eu estava pesquisando sobre isso que o Júnior falou, que eu gostei muito, é que a condição escravagista, ela era uma condição variável. Não era somente uma condição, por exemplo, opressora ou oprimida, né, de um dominador, mas em alguns momentos, em Roma, por exemplo, um escravo, ele vivia em melhores condições do que operários livres. Às vezes era benéfico, óbvio que tem a questão da liberdade, né? Quando você se torna um escravo, a liberdade, mas era benéfico você se tornar um escravizado por conta da situação que você estava vivendo. Porque, inclusive,
eram feitas leis específicas para dar direitos a esses escravizados, a darem direitos às propriedades desses escravizados. Então, por mais que existia essa condição de privação de liberdade, ao mesmo tempo existia garantias de leis que cuidavam desses escravizados, garantindo propriedade, inclusive ao ponto de considerar que viviam em melhores condições que operários livres, né? Legal. E uma coisa importante também, Brunão, uma coisa importante também nisso tudo é que a escravidão, nesse sentido, era uma escravidão regulamentada, né? Não é uma escravidão que você pega o cara e trata de qualquer jeito. Ele tinha direitos, ele tinha condições específicas de vida. Então, para se tornar um escravo, também tinha essas condições. Poderia ser por domínio de povos, você está sendo um povo dominado. Tem a questão de você estar em dívida, você se vende para pagar essa dívida, né, para uma pessoa. Tem a questão da própria sociedade em si. Então, a gente olha, tem esses diversos aspectos da escravidão ao longo da história, e a gente vê até Provérbios 22 falando, né, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta, né? É interessante a gente parar para pensar nisso, porque essa é uma máxima, né, de que, e isso, se a gente for aplicar hoje, a gente se torna escravo de quem a gente deve também no cartão de crédito, né? Se a gente não pagar, ele vai ficar cobrando o resto da vida a gente, e a gente não vai poder fazer mais nada. Então, são coisas importantes que a gente precisa para pensar que... Pastor não perde nenhuma oportunidade, né, Thiago, de aplicação, é outro nível, né? Mas fica devendo cartão de crédito, você não vai conseguir comprar um carro, você não vai conseguir financiar nada, não vai, por quê? Porque você se tornou um escravo dessa dívida. Agora, naquela época você se vendia e aí você tinha essa questão. E tinha o escravo por herança também, no sentido de que seu filho nasceu debaixo da escravidão, o seu filho vai ser um escravo para o resto da vida nesse sentido, né? Agora, tem a questão da liberdade da escravidão também. Você trabalhava 6 anos, podia ter a liberdade a partir desse 6º ano, desse regime econômico da época. Então tem tudo isso que a gente precisa avaliar, que é muito diferente dessa escravidão que a gente conversa hoje, nesse sentido, quando a gente olha para a nossa história brasileira em especial. Uhum. Então, assim, alguns pontos para frisar disso tudo. Escravidão existe desde que o homem é homem, essas relações, isso é muito bizarro, muito triste, mas em tudo quanto é sociedade, em tudo quanto é lugar. Existem diferenças de povos, de momentos, mas essa instituição como escravidão existe desde muito tempo. Agora é importante frisar que a escravidão do mundo greco-romano ela é bem diferente da escravidão que a gente teve na modernidade, especialmente aqui no nosso solo brasileiro, que foi um dos principais locais de escravidão, mais recebeu escravo e tudo mais. E diferente até pelo momento, né? A modernidade, o tráfico negreiro, a questão de ser uma escravidão racial, de trabalhar em lavoura, a existência da cana-de-açúcar, né? Fez com que essa escravidão fosse muito diferente, porque precisava de muita mão de obra, muita gente. O que aconteceu no mundo moderno foi realmente inédito em termos de proporção, de escala, e não dá pra gente ler escravidão nos tempos bíblicos com essa lente. Agora, uma ressalva que é importante fazer, e que eu vejo às vezes muita gente tentando argumentar nessa direção, é quase como que querendo defender que a escravidão dos tempos bíblicos era uma escravidão do bem. Sabe aquela coisa do tipo assim, não, galera, a escravidão é a escravidão do bem. Falar exatamente isso que você ia comentar agora, né? Essa questão de... Parece até que a gente deu uma defendidinha, né? Não, era de boa. Escravidão é legal. Inclusive, cara, o ministério pastoral tá difícil, eu tô pensando em ir lá ser um escravo no mundo greco-romano. Tipo, não é assim, sabe? Não era uma escravidão do bem. Escravidão é escravidão. Era uma coisa triste, era uma coisa difícil. E no mundo romano, a gente tem porcentagem altíssima de escravos na sociedade, como o Juninho muito bem colocou, que vem desde a Babilônia, quando ele citou Nabucodonosor e tal, né? Isso tem referência em outros povos, mas assim, no mundo romano, a mão de obra escrava passava por médicos, professores, sábios, filósofos, tudo mais. A gente tem registro também artesãos. Que no Brasil também não eram, mesmo na escravidão negra aqui no Brasil também tinham muitos escravos que eram técnicos, né? Especialmente quando você vê os relatos nas minas, né? Aqui em Minas Gerais, gente com conhecimento técnico pesado também sendo escravizado. Mas é fato que existiam diferenças entre a escravidão romana e a escravidão brasileira. Acho que isso é importante pontuar para a gente não cometer nenhum anacronismo, nenhum erro histórico. Mas vamos lá, a escravidão então não era do bem, mas a escravidão era um fato. A sociedade, a base econômica era fundamentada em cima disso, em cima dessa instituição escravidão. Então não era nada fácil. E esses eram os dias de Cristo.
E Cristo, agora entrando um pouco no aspecto bíblico, nos textos bíblicos, Cristo em diversos momentos usou parábolas, usou ensinos, e citando escravidão, falando, porque um senhor de escravos, assim, assado. E aí, isso faz com que Cristo, a pergunta primeira é essa, que Cristo seja a favor da escravidão pelo fato de usar em exemplos escravizados? Acho que isso começa a ir um pouquinho na direção do assunto principal do podcast, que é mostrar que a Bíblia ela é relevante, inclusive para tratar desses assuntos nos dias de hoje. Se a gente entender bem o que Jesus fazia ao citar esses exemplos, a gente entende bem a função da mensagem bíblica nos dias de hoje. Jesus, ele trata da escravidão como sendo uma maneira de dialogar com as coisas inerentes da época dele. Assim como eu posso usar exemplos da sociedade atual sem necessariamente estar validando uma prática que é errada atualmente. Como Jesus não valida essa prática da escravidão, mas ele fala, olha, tem uma coisa que existe aqui, então vamos ver como é que essa coisa deve acontecer, então. Ele fala de ladrão, né, mano? A vinda do Filho do Homem será como um ladrão. Tipo, aí o cara vai falar o quê? Que Jesus apoia o crime, né? Apoia o ladrão, né? Ele tá usando algo que existe na época dele, exemplos práticos que as pessoas conheciam, né? E é um negócio muito legal também, a palavra de Deus, o evangelho, ele não é revelado para tratar todos os problemas da cultura naquele momento. Ele é revelado no meio de uma cultura, né, para resgatar pessoas. Então, o evangelho se trata desse resgate de pessoas e não necessariamente da transformação daquela época. Não é sobre isso. De fato do resgate de pessoas. Por isso é importante a gente, quando a gente olha a Bíblia, a gente entender e ler o contexto do versículo. É importante a gente tentar entender as palavras no seu uso naquela época. Tem tudo isso que a gente precisa parar para pensar quando a gente vai olhar para o Evangelho de maneira bem simples. Então, vamos parar para pensar e olhar na Bíblia naquilo que ela quer dizer naquela época e fazer o transporte para as nossas vidas hoje, né? Então, isso é importante. E pensando em texto bíblico, eu vou tentar ser objetivo aqui nessa fala, mas vocês vão me cortando, vão falando qualquer coisa. Mas assim, pensando em texto bíblico, é fácil, a galera fala assim, né? A Bíblia não tem nenhuma denúncia explícita contra a escravidão e tal. De fato, enquanto sistema político, vamos pegar em arma, vamos fazer uma revolução dos escravos, algo assim, não tem, isso não tem mesmo. Inclusive, a Bíblia, ela regula a escravidão em certo sentido, né? No Antigo Testamento você vê na lei de Moisés, textos regulando a escravidão, e mesmo no Novo Testamento você vê textos também regulando as relações daquela sociedade que existia naquela organização. Então, assim, o Juninho falou, eu acho legal frisar isso, que o evangelho vem para homens, né? Vem num tempo específico, numa língua específica, numa época específica, e ele irrompe nesse momento histórico, lidando com aquilo que existia naquele momento histórico, mas em cada circunstância ele vai lidar de uma maneira específica. Agora, o que a gente não pode afirmar, e isso eu quero frisar, é que na Bíblia não existe nenhuma evidência de que a escravidão era algo ruim. Esse ponto eu quero defender aqui. Então, sim, por um lado, você não tem denúncia explícita, isso é fato, mas não é por isso que você vai afirmar que a Bíblia concorda com a escravidão, que a escravidão seja algo elogiado no texto bíblico. E aí eu quero mostrar alguns textos aqui com vocês passeando aqui, vocês me ajudem à medida que quiserem aí. Enquanto você está olhando aí, a gente pode partir de um texto bem direto, né? De Paulo, 1 Coríntios 7, 21, que ele vai dizer, aqueles que podem se tornar livres, lutem por isso, né? Paulo, talvez de uma maneira muito clara, ele já vai diretamente, olha, existe uma realidade de escravidão, mas aqueles que podem viver em liberdade, se tornar livres, façam isso. Cara, esse era o único texto que eu tinha e você roubou de mim. Agora minha fala acabou. Eu não tenho. Não, mentira. Eu tenho mais texto assim. Mas esse é muito ligado aí da compra da liberdade também, né? Que era um negócio plausível na época. Isso. Você podia comprar a liberdade. Mas assim, você vê, isso é legal, o que o Thiago falou, porque é um texto que Paulo demonstra que o ser livre ou o ser escravo, isso tem menor relevância diante do fato que nós somos de Cristo, que a nossa identidade é essa. E aí, no meio dessa argumentação, de fato, em 1 Coríntios 7, o que você tem é isso, é Paulo falando, essa ressalva, mas se você puder ser livre, consiga a sua liberdade. Então, assim, você vê que já existia
um direcionamento nesse sentido, né? Tem um outro texto, cara, esse texto que eu vou citar agora, ele é bem lado B, assim, é um texto bem... Mas eu gosto muito dele, eu estudei esse texto faz um tempo, eu adorei, que é um texto de 1 Timóteo 1. Cara, em 1 Timóteo 1, é aquela passagem que Paulo está falando para quem a lei serve, né? Ela vai falando de vários... que a lei serve para gente tudo que tem um monte de pecado, ele vai arrolando uma série de pecados, de pecadores, né? E aí no verso 10 de 1 Timóteo 1, no meio ali, você vai ver, até a tradução da Almeida traz isso, você vai ver que entre os pecadores que a lei serve para lidar com esses pecadores, está escrito raptores de homens. Aí eu fui estudar esse termo grego aí, raptores de homens. Esse texto é que eu tinha separado, cara. Você é feio, não, viu, mano? Desculpa, Juninho, eu roubei o seu, então. Então já vou avisar, o meu próximo é de Apocalipse, pra ninguém roubar o meu. Cara, mas viu, cara? Pô, esse texto aí, cara... Vai, manda ver. Esse 1 Timóteo 1 é muito legal. O termo grego ali, andrapodistes, né? Significa literalmente raptor de homens, né? É um texto que só aparece... Isso, é um texto que só aparece uma vez no Novo Testamento. Só que essa ideia de sequestro, ela não é uma ideia do tipo sequestro relâmpago que a gente vê na boca de caixa eletrônico, não é nesse sentido, né? Mas é um raptor de homem fazendo alusão ao tráfico de gente, a você roubar alguém para vender como escravo, algo nessa linha. E isso você pode consultar léxicos que passam tanto pelo período... Na Bíblia só aparece uma vez esse termo, mas se você pega o uso na Septuaginta, no período Koiné, né, que é o Bag, aquele léxico clássico, o Liddell Scott, que no Mercadão no Mercadão Municipal do Mundo Grego. Então assim, você vê que ali há uma condenação. Um raptor de homem é muito mal visto. Então é uma condenação tácita, né, da prática. Então Paulo fala, se você consegue liberdade, consiga. Ele fala de gente que rouba homens com um tom negativo. Então é importante frisar isso. E fora o texto clássico, né, Júnior? Isso aí, então, vou deixar para você comentar um pouquinho de Filemon, né, mano? Dá um panorama rápido aí de Filemon para nós. Opa, velho, não tô conseguindo falar agora, velho. Por quê? Eu lembrei de uma piada, velho. Você falou do sequestro relâmpago, mano. Meu Deus do céu. Coitado dos ouvintes. Os caras não prestam, mano. O cara entrou no carro. Agora o sequestro relâmpago. O quê? Acabou, vou embora. Mas... Meu Deus, Thiago. Vamos editar isso, pelo amor de Deus. Não, sério. Não, eu tô sem reação agora. Eu não sei mais o que falar em torno disso. Então eu falo, Júnior, eu falo de Filemon. Meu Foi mal, Deus velho, do céu. Foi mal, velho. Bruno, ao invés de a gente gastar um tempinho no Filemon, deixa eu só citar um outro texto de Apocalipse. Apocalipse 18:13, onde a Bíblia vai dizer. Fala perto do microfone. Onde a Bíblia vai dizer que uma desgraça aguarda os que vendem ou os que fazem comércio de escravos. A palavrinha ali para isso. A desgraça aguarda. Então, assim, de alguma forma, essa relação, de novo, de a Bíblia não fazendo uma condenação, por exemplo, até um escravo, a gente vai usar daqui a pouco um exemplo de um famoso líder cristão aí, de uma escravidão doméstica, né? Daquele de você ter o escravo, mas o comércio, a venda, e Apocalipse vai dizer severamente contra isso, né? No caso de Filemon, é a carta assim, mais pessoal do apóstolo Paulo, é um capítulo só. E ela lida exatamente com o caso de um escravo que fugiu e lesou o seu senhor ali com essa fuga, vai até Roma e encontra Paulo e ele se converte a esse escravo. E aí Paulo vai regular essa situação, mandando o escravo Onésimo de volta para Filemon, dizendo que ele tem que voltar para se acertar com Filemon. Aí você fala, meu Deus, olha isso, que absurdo, tal. Mas ele tem que voltar. Só que esse retorno vai ser marcado por um detalhe que na verdade muda tudo. Agora, a identidade de Onésimo é um escravo de Cristo. Ele pertence a Cristo. Assim como Filemon é alguém que pertence a Cristo também. Então aí, o que Paulo vai fazer na carta de Filemon, e isso é muito lindo, é mostrar para Filemon que
ele deve receber Onésimo de volta, mas muito mais do que como um servo da casa, como um escravo. Mas ele deve receber Onésimo como um irmão em Cristo, como alguém que é de Jesus e possui, então, um status muito maior do que qualquer coisa. Agora, imagina isso, gente. A gente está falando de 2 milênios atrás, né? Um senhor de escravos olhar para aquele escravo como um ser humano, exatamente como ele, e ambos como servos de Cristo, ambos livres em Cristo, escravos de Cristo. Cristo é tudo na vida de ambos. Então aí você vê o evangelho já como sendo uma bomba, causando uma explosão naquela sociedade dividida em hierarquias, estratificada, tudo mais, mas assim, não existe isso. Na verdade, todos são um em Cristo, que aí passa pelo aquele texto que o Tiago citou lá atrás, né, de Gálatas 3, Colossenses 3, né? Todo mundo em Cristo é tudo e está em todos. Colossenses 3:11 vai falar, quando diz que não existe escravo e livre em Cristo. Todos são um em Cristo. Se ele te deve algo, né? Coloca na minha conta. A ideia de que a liberdade que trouxe pelo evangelho é incomparável com relação a qualquer outra dívida que exista, né? Isso é o que Paulo fala para Filemão. Ainda que não haja a mudança da realidade social, econômica, estatal de não haver escravos, mas a realidade de que em Cristo, mesmo alguém socialmente sendo um escravo e alguém socialmente sendo livre, em Cristo essas duas pessoas são exatamente iguais, né? De novo, não existe aquele ímpeto social de confronto, mas existe aquele ímpeto de que o indivíduo... não vou repetir a frase que eu acabei de dizer, mas exatamente essa realidade, né? Não, mas se você for olhar também no Antigo Testamento, isso é desde o Antigo Testamento, né? Lembre-se que vocês também foram escravos em terra estrangeira, né? Quando você for lidar com o estrangeiro, quando você for lidar com o seu escravo, né? Falando em especial para o povo de Israel aí, né? Então é importante a gente parar para pensar. Aí vem Colossenses falando dessa mesma medida de cuidado do Senhor com o escravo, né? E, cara, uma coisa que é muito legal notar, que não sei se é entre linhas ou se é direto, mas a Bíblia, ela fala o tempo todo de liberdade, né? Você vai pegar o Novo Testamento, a analogia sempre é sobre liberdade e escravidão. Você é escravo do pecado, você é livre em Cristo Jesus. Cristo te libertou, não voltem a esse jugo do pecado. E isso é constantemente reafirmado, né? Então, essa analogia de liberdade espiritual, ela é extremamente clara com relação a qualquer outra área da nossa vida social também. Agora, uma coisa que seria legal a gente falar sobre essa questão de escravidão na Bíblia, ainda mais porque existem outros pontos, se a gente está tentando fazer uma teologia, né, bíblica de escravidão, trazendo um panorama geral do que a Bíblia diz, a Bíblia também fala um pouquinho dessa relação, já que ela existia, essa relação entre o escravo e o senhor. Essa relação entre as partes, né? E ela vai normatizar um pouquinho isso. O escravo tem que obedecer ao seu senhor, respeitar e tudo mais. O senhor tem que tratar com amor o seu escravo e tudo mais. Eu gosto muito do texto de 1 Pedro, 2:18, vai dizer: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também aos maus. E isso reforça um pouquinho a realidade de entender a diferença que existe da terminologia ou do conteúdo do que significa escravidão na época da Bíblia e nos dias de hoje. Porque eu fico imaginando o seguinte: Pedro, ele escreve uma carta e nessa carta tem uma diretriz específica a um escravo, né? Aí eu fico pensando, Pedro escreveu essa carta com qual finalidade? Sei lá, ele estava achando que de quarta-feira à noite ia ter o culto dos escravos numa fazenda de alguém da igreja da época, ou que alguém ia pegar a carta que Pedro escreveu e ele ia levar lá no ambiente onde os escravos moravam para... o Pedro mandou um recado para vocês também, escravos. Deixa eu ler para vocês. Não, é porque existia essa relação diferente, né? Para a gente ter uma ideia, a palavrinha que muitas vezes é usada na hora de nós falarmos de quem eram escravos no período bíblico é, por exemplo, o pai da Gogo, né? Que era, se a gente for separar ali a palavrinha, o condutor de crianças. Pensa que naquele tempo
escravos eram pedagogos, eram aqueles que conduziam as crianças ao mestre. Ou seja, dentro da casa das pessoas tinham pessoas que tinham as crianças daquelas casas confiadas a eles, mostrando essa realidade de diferente do que significa escravidão nos dias de hoje. E é interessante que a fala que tem para os escravos, ele diz o seguinte: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Em outras versões vai dizer suporte ser esbofeteado, né? Aí alguém vai ler esse texto e vai dizer, olha, a Bíblia dizendo que o escravo tem que aprender, que ele tem que apanhar e ficar em silêncio, né? A gente tem que entender um pouquinho o que os textos bíblicos dizem pra gente, o contexto ali. Na verdade, o texto trabalhando muito mais como uma hipótese, né? Olha, tudo bem, quando alguém faz algo errado e esse alguém é esbofeteado por isso, teoricamente é normal. Agora, quanto mais é você ser esbofeteado porque você fez algo bom, quando na realidade o ensinamento era sobre você conhecer a Cristo, sobre perseverar na verdade do Evangelho. Então era como se fosse o sofrimento por causa de algo bom que tem muito mais valor, né? A realidade de Mateus, por exemplo, né? Os perseguidos por causa do sofrer-se por ser crente, exatamente. Então, essa realidade de entender o que significa o contexto de escravidão, da palavrinha escravo, servo na Bíblia, né? O que acontece basicamente é que o evangelho é dado em um contexto de injustiça, em sociedades injustas, e o evangelho ele transforma as pessoas, transforma aqueles corações de tal maneira que mesmo diante de um cenário de injustiça, a atitude daqueles indivíduos vai minimizar as injustiças existentes, porque eles amam a Jesus e eles demonstram um padrão diferenciado. Então, assim, é uma sociedade, e aqui eu quero frisar que as pessoas às vezes querem respostas fáceis e rápidas. Cara, cerca de 70% da base econômica ali era de escravo, né? Do império. Uma mudança não é da noite por dia, é uma solução fácil você imaginar que isso vai fazer com que o evangelho chega e acabou a escravidão. Não é assim, mas na verdade nem era a proposta do evangelho, né? Como a gente vai falar daqui a pouquinho, enfatizar mais. Só que o ponto que eu tô querendo frisar é que, beleza, o local é injusto. Aquele momento era injusto. Como é injusto também os nossos dias são injustos, né? Daqui a vários anos, será que os nossos netos, cara, ficam viajando nisso, nossos bisnetos vão olhar para trás e imaginar o Brasil que a gente vivia e coisas que a gente até acha normal e que com o tempo vai mudando, você fala, cara, como assim? Existe isso daqui? Essa relação de trabalho aqui, como é que era tanta injustiça dessa maneira para um trabalhador, esse salário, essa condição, e às vezes a gente nem tá... São pontos cegos da nossa época que no futuro serão revelados, como hoje a gente consegue ver vários pontos cegos daquela época. Mas o ponto é que o evangelho orienta o escravo a ser a melhor pessoa do mundo porque ele é de Cristo, acima de tudo, e o evangelho orienta o Senhor a ser o melhor Senhor do mundo porque ele é de Cristo. Então a tratar bem o escravo, a saber que ele está falando com um ser humano, a saber que ele tem um Senhor nos céus. Então o evangelho ele vai minimizar essas injustiças. Não, é que você pegou nesse ponto, né, da transformação do indivíduo, né? E essa transformação do indivíduo, ela causa, de fato, uma explosão no conceito cultural e econômico, social da época. Por exemplo, se a gente vai pegar ali a conversa dos discípulos com Jesus, quem vai ser o maior entre nós e tudo mais? E aí Jesus olha para eles e fala o seguinte, olha, no reino de Deus não é assim que funciona. O maior entre vocês deve ser o que serve. Então ele está desconstruindo um conceito cultural, social e econômico da época a partir da transformação do indivíduo que está vivendo com ele. Então isso é muito legal, né? Que a gente precisa, peraí, aqui a gente está vendo o evangelho entrando sem bater no sistema econômico que domina a época. Ele está batendo no indivíduo que faz toda a diferença nesse sentido, né? E aí a gente olha, por exemplo, para a escolha dos discípulos, tem ali um dos caras lá que cobra impostos. Naturalmente era um cara que roubava, cobrava mais para ganhar juros em cima e por aí vai. E a partir daquele momento tudo muda, né? Zaqueu, né, transformado pelo evangelho,
A partir do momento que tenho encontro com Cristo, peraí, vou devolver tudo que se eu roubei, eu vou devolver tudo que eu roubei 3 vezes mais para aqueles de quem eu tirei. Então, o evangelho, ele é um negócio libertador de tudo, de conceitos, de sistemas, de valores. E isso, cara, é impressionante, porque e é nesse ponto que eu falo que a Bíblia ela bate tanto na questão da liberdade, né? A gente vai ser livre, né? Em Cristo nós somos livres de tudo aquilo que nos prende distantes dele. Isso envolve nossos conceitos, isso envolve o mundo que a gente vive também, né? Uhum. Agora, e essa mesma lógica, ela pode ser aplicada também a personagens da história da igreja e as mazelas que existem em torno de personagens da história da igreja, que volta e meia retornam assim à mídia, como até recentemente retornou aí de novo a questão, por exemplo, do Jonathan Edwards, que é um dos principais pregadores, avivalistas da história da igreja e que sabe que vinha de uma família aristocrata e tinha escravos, né? Tinha escravos domésticos. Então, Jonathan Edwards é um exemplo, mas você pode também citar outros exemplos de outras pessoas na história da igreja que foram bem ruins nesse sentido. Como é que eu lido com isso, Thiago? Interessante que o filho de Jonathan Edwards, ele já foi um abolicionista. É engraçado, ele uma geração depois já. Uma geração depois ele já lutou contra isso, mostrando como muitas vezes existe esse período daquilo que está sendo vivido na época, no momento, né? Jonathan Edwards, por exemplo, ele era a favor, né? Ele em nenhum momento falou contra se ter escravos, né? Existem documentos de que Jonathan Edwards comprou uma escrava, essa escrava tinha 14 anos, a Vênus e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele era contra o tráfico de escravos. Ele era a favor da escravidão doméstica, então ele não se opunha a isso, mas ao mesmo tempo ele era contra a escravidão dessa de raptar, né? Ir no continente africano. Ele era a favor de quando já os escravos que já estavam regulados ali pelo mercado, estava tudo certo, só não pode traficar mais. Era uma grande hipocrisia, né? Só que engraçado, né? E que ele não conseguia olhar para o quão hipócrita isso era diante da mensagem que ele pregava e que ele fazia. Mas ao mesmo tempo a gente crucifica Jonathan Edwards jogando fora tudo aquilo que ele escreveu por causa disso? De maneira alguma. Você é louco, tá maluco, não. De maneira alguma. Porque ele estava preso a algo que ele vivia naquela época. Ele estava preso à sua construção social, de onde ele nasceu. Entendeu? Ele era Mas é curioso, eu quero até enfatizar, Thiago, que embora o Jonathan Edwards de fato tenha essa mancha na sua biografia, mas ao mesmo tempo ele era ainda à frente do seu tempo em ser muito contra assim, maus tratos aos escravos, tudo mais. Ele enfatizava muito que tinha que tratar bem, que era uma situação que a sociedade se organizava dessa maneira e ele entendia que não tinha problema. Porque ele vem de uma família aristocrata, ele era rico e tudo mais. Só que mas ao mesmo tempo ele defendia, né? Que, não é pra tratar de qualquer jeito e tudo mais. Ele denunciava o tráfico. Então ele estava à frente do seu tempo, mas não tão perto do evangelho nesse aspecto, né? Ele estava à frente do seu tempo, mas não coladinho no evangelho nesse sentido, por não conseguir enxergar, né? Interessante que contemporâneo seu, John Wesley, ele já lutou contra. Muito, ao ponto de sugerir boicote a açúcar na Europa para que fosse combatido o comércio de escravos, os navios negreiros. Então vamos boicotar o açúcar, porque o açúcar era um jeito econômico de desestruturar o comércio. Era o principal responsável, né? A cana-de-açúcar foi o principal responsável, o comércio de açúcar. Inclusive tem correspondência dele com o William Wilberforce, que era do parlamento inglês, cristão, e que foi um grande abolicionista contra, né, o tráfico negreiro e tudo mais. Então você vê um processo, né? Jonathan Edwards, ele não era maduro nesse aspecto, que é péssimo, mas o seu filho já era abolicionista, por exemplo. Agora é fato. Inclusive, Bruno, existe um argumento que o pessoal usa, que é o seguinte... não é querendo defender o Jonathan Edwards, mas só para entender como existe essa questão do momento em que se vive na história, né? Como pode... Jonathan Edwards, ele não poderia ser tão mané babaca com relação à posição dele de escravizados, ao ponto de o seu filho, os seus discípulos,
poderem assumir uma posição contrária. É pouquíssimo tempo para alguém... De onde veio isso, né? De onde veio isso? Com certeza, Jonathan Edwards, ele, por mais que ele tivesse escravos, como você acabou de dizer, ele não era um sequestrador de negros na rua para se fazer escravo na casa dele, entendeu? Será que isso não tem a ver com a interpretação bíblica também? O olhar bíblico, né? Para versículos como, por exemplo, se você foi chamado sendo escravo, que você viva como escravo, se foi chamado como livre, viva como livre, e aí existe um erro hermenêutico, anacrônico da leitura, alguma coisa assim? Foi um erro, com certeza teve erro de interpretação ali da parte de Jonathan Edwards e de muitos dos seus contemporâneos, com certeza. Isso é mais uma manchinha que a gente pode colocar na biografia do Jonathan porque eu acho que essa é uma manchinha nem só do Jonathan Edwards, né? A mancha ao longo de muito tempo da própria igreja, vinda desde a Europa, vinda para cá e vivendo aqui no Brasil também por um período, que é essa falta ou erro na interpretação bíblica daquilo que de fato o texto está querendo dizer para a época e para a gente hoje, né? Então a gente se apropria de versículos sem interpretá-los da maneira devida, como por exemplo esses nesse caso. E isso é tão feio, tão maluco, absurdo, que isso se assemelha inclusive a uma outra religião aí muito grande, que é o hinduísmo, por exemplo, que você nasce em classes e você está destinado a viver nessas classes. Nas castas ali, né? Nas castas. Então, se você é de uma casta superior, que bênção! Aproveite e usufrua disso. Se você nasce numa casta inferior, né? Então tem um pouquinho dessa herança, inclusive do entendimento bíblico com relação à posição que você nasce, né? Uhum. E a questão assim, o evangelho e a graça ficam ainda mais lindos quando você observa que homens de Deus ao longo da história têm manchas, são pecadores e de fato precisam da redenção que existe em Cristo. E que isso é um fato, assim, você tem Jonathan Edwards, você tem, sei lá, um monte de puritano que considerava sua terra como a Nova Jerusalém, tipo, uns entendimentos totalmente errados. Você tem pais da igreja que lidavam com mulheres de um jeito totalmente errado. Você tem missionários que lidavam com a própria família de um jeito totalmente errado. Tem um monte de exemplos, né, cara? Abandonava a família, mulher, criança em condições de miséria. Isso. Porque achava que o certo era ir pregar o evangelho. Exato. E era certo deixar a família em condições de miséria. Essas manchas nas biografias desses homens são manchas que precisam ser observadas como elas são, manchas, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender o contexto histórico, o contexto da época de cada um deles, para explicar o porquê disso, sem justificar, mas explicar. Então, assim, isso acontecia, era assim assado. E também não caindo no radicalismo de também abandonar tudo porque a Jonathan Edwards tinha escravo doméstico, acabou, nunca mais leio Jonathan Edwards. Cara, a gente tem mazelas também, como eu falei, no futuro pode ser visto que, sei lá... Ou não ouça esse podcast, porque o que tem de pecado nesses três que estão falando com vocês... Não, exato, e coisas dos nossos dias que a gente faz, ou que são normalizadas nos nossos dias, que no futuro, de repente, vão ser vistas como absurdos, como hoje já é visto muitos absurdos que... no passado, sei lá, tinha bebedouro diferente para branco e negro nos Estados Unidos, a coisa de quartinho de empregada, que muitos apartamentos na planta tinham isso aqui no Brasil, hoje em dia já não tem mais isso, quarto que não tinha nem janela, condições péssimas. Nomenclaturas, né, do dia a dia, o criado mudo... E de repente vão falar assim, o pastor fulano tinha empregada na casa, de repente daqui a vários anos isso não vai existir mais, não sei, tô só conjecturando, mas para dizer o seguinte, que os tempos são diferentes, mas isso de modo algum mancha o evangelho, mancha as biografias dos homens, que tantas vezes não entendem os evangelhos, mas você percebe ao longo da história um movimento de como o evangelho transforma os corações, e essas liberdades e avanços que acontecem, que a gente vê nos nossos dias, inclusive, eles estão também muito pautados no evangelho, porque você vê cristãos também que tiveram um papel muito importante em diversas dessas pautas. Mas um ponto assim... Só um adendo aí, na real, né, não é a mancha na vida dos homens, né, na biografia deles, não é cria uma mancha na biografia deles. Eu acho que na verdade é o contrário, né? O evangelho ele traz luz para uma vida que era totalmente manchada. E aí a gente a partir do evangelho a gente vê, peraí, olha, tem essa mancha aqui, mas o evangelho ele já inundou de tal maneira que essas partes elas começam a ficar mais evidentes, né? Sendo que num ser todo já estaria todo corrompido nesse sentido. Sim, eu acho que assim, até aqui
pensando nesse episódio ser também uma introdução a essa discussão, a esse assunto, eu acho que a gente tem bastante êxito em mostrar um pouquinho do ponto de vista histórico, na Bíblia, os textos. Mas uma pergunta que eu quero jogar para vocês, e sem assim, a partir dessa pergunta a gente pode viajar muito e falar de muitas coisas. Só que o nosso episódio já está na parte final dele. Mas assim, é uma pergunta que eu acho que é importante diante desse tema. Como que essa resposta que a Bíblia traz para a questão a maneira como a Bíblia lida com o tema escravidão colabora para a gente, nos nossos dias, lidarmos com esse assunto, tipo igreja e injustiças sociais? Tipo, como é que a gente lida? Deu para entender a pergunta ou ficou meio vaga? Deu para entender? Cara, eu vou dar uma introdução numa resposta aqui, vocês me corrigem se eu entendi errado. Mas o evangelho, ele não está preocupado em lidar com pautas da sociedade. O evangelho, ele está preocupado, o evangelho, ele é essencial para a transformação de pessoas. Isso é ponto final. E essas pessoas, de alguma maneira, elas vão iluminar ou vão ser usadas por Deus para iluminar, pela graça dele, aquilo que Deus está fazendo ou quer fazer na vida de outros. E isso vai transformando cada vez mais a sociedade à medida que vai alcançando mais pessoas. O evangelho, ele não vai transformar o nosso mundo ao ponto de fazer esse mundo aqui ser um mundo perfeito. Isso não vai acontecer, o mundo ele só vai piorar na realidade. Mas o ponto é que o evangelho vai resgatar vidas desse mundo que vai piorando, que vai decaindo, né? E isso é muito importante para a gente. O evangelho, ele aponta para um domínio, para um reino, o reino do próprio Senhor, que ele reinará pessoalmente, que tudo isso vai ser deixado para trás. Todas essas coisas antigas, né, vão ser deixadas para trás e nós viveremos uma nova vida na presença dele. Então, o papel da igreja, o papel do cristão é pregar o evangelho, e esse evangelho traz luz, e esse evangelho redime de fato a cultura a partir de indivíduos. Eu acho que eu partiria para uma resposta a partir disso aí. Eu queria dizer a mesma coisa que o Júnior disse, mas mudando uma frase dele, de que na verdade o evangelho, ele se preocupa sim com questões da sociedade, mas não porque ele é pregado para a sociedade, mas é porque a transformação que o indivíduo sofre por causa do evangelho impacta diretamente na sociedade. Eu disse a mesma coisa que o Júnior, mas é só para causar esse efeito de impacto de que o evangelho não está preocupado com a sociedade, mas ele tá. Mas ao mesmo tempo não tá, porque ele está preocupado com o indivíduo. Eu queria fazer esse contraponto, né? Porque às vezes a gente pode até ser mal interpretado por causa disso, né? E existe essa preocupação, óbvio, até porque um cristão que não quer levar a transformação interior dele para fora, para a sociedade na qual ele está inserido, a gente precisa até questionar que tipo de transformação que aconteceu dentro desse cristão, que tipo de transformação que aconteceu dentro desse indivíduo. Uhum. Eu acho que esse comentário de vocês, que eu achei bem bom, inclusive, bem legal, ele se assemelha quase, vou brincar aqui, vou chamar aqui, a gente está quase que criando uma fórmula que a partir dessa, tipo uma fórmula matemática mesmo, né? Uma fórmula que a partir dessa fórmula você lida com esse tema de igreja e injustiças sociais. Então, tipo, o que a Bíblia faz com escravidão funciona como um paradigma para o que a gente faz como igreja hoje em outros temas que existem injustiças e situações deploráveis por aí. E essa fórmula, vê se é por aí mesmo, se vocês endossam o que eu vou dizer, mas é basicamente assim: o evangelho transforma pessoas transformam o ambiente, a sociedade. O evangelho, ele não pula a etapa. Você não pode usar o evangelho para, já a partir dele, dizer que o evangelho quer que determinada regra do condomínio seja assim, que a subprefeitura trabalhe assado, que aquele município, aquela província seja de outra maneira. O evangelho, ele não foi dado para estabelecer quais são as melhores regras do condomínio ou do bairro. O evangelho foi dado para transformar o coração daquelas pessoas. E essas pessoas, com o coração transformado, vão naturalmente e gradualmente minimizar as injustiças que existem no ambiente, porque elas são transformadas pelo evangelho.
Sendo bem direto, Bruno, a gente tem que entender que o evangelho ele não está aqui para lidar com essa polarização do contexto que nós estamos vivendo atualmente. Não é a partir do entendimento, por exemplo, sobre escravidão na Bíblia que eu vou dizer, a Bíblia condena a escravidão, então a Bíblia ela é socialista porque não tem dominação de ninguém, é todo mundo igual e tudo mais. E aí o outro pode dizer, a Bíblia ela fica meio em cima do muro, ali não fala nada, pede para todo mundo tratar em amor, então, não, a Bíblia é capitalista, a gente pode trabalhar com esses... Não, a Bíblia não está falando sobre esses sistemas. A Bíblia não está se propondo a estabelecer um sistema correto. Inclusive vai até de encontro algo que a gente conversa no nosso grupo de amigos que somos, além de podcasters, no nosso grupo de amigos que somos, sobre essa realidade de que não é porque eu sou cristão e leio a Bíblia, isso me coloca um rótulo no qual eu devo ser depois. Ela vai nortear, ela vai estabelecer princípios que vão vir de encontro com aquilo que Deus fez dentro do indivíduo primeiro. A Bíblia, ela continua sendo atual? Com certeza. E falar sobre escravidão hoje, com todos os textos que nós colocamos, eu acho que é mais uma prova do quão atual e o quão relevante ela continua sendo. Eu acho que textos, né, importantes da gente lembrar, por exemplo, nessa questão do indivíduo que a gente está falando, desculpa aí, Bruno, já você fala, velho, foi mal, mas vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade para fazer aquilo que é mal, né? A ideia de que nós fomos comprados pelo Senhor, nós fomos libertados da nossa antiga maneira de pensar, de viver, então tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente vive, deve ter uma nova perspectiva, deve ter uma reflexão bem clara, né, daquilo que a gente está vivendo, se é de fato para aquilo que o Senhor nos libertou, ou se de fato, ou se estamos voltando, ou vivendo da maneira antiga, com apenas mais um adendo na nossa vida. Agora eu sou de Cristo, né? Mas o que Cristo libertou da gente? Então, nos liberta de tudo aquilo que foi corrompido. Então, fomos libertados do pecado, e nós nos tornamos escravos de Deus. Eu acho que essa palavrinha é muito legal e bem utilizada aqui, na interpretação que você quiser. Escravos debaixo da vontade do Senhor, escravos à vontade de Deus, nossos desejos são escravos da vontade do Senhor. Então a gente está debaixo de fato desse direcionamento do soberano Deus, e a gente precisa se colocar debaixo dessa soberania do Senhor. Então, no nosso viver, no nosso dia a dia, na nossa maneira de lidar com as coisas. E isso vai impactar a sociedade. Deixa eu falar um negócio aqui. Cristo, então, ele veio e foi colocado sobre ele um clamor político, lidar com impostos, lidar com o estabelecimento do reino, com a libertação de Roma, tudo isso daí. Mas você vê que Cristo se concentrou em transformar os corações, e a partir disso as transformações sociais aconteceriam. Então, por que a Bíblia é atual e por que falar sobre esse tema de escravidão é importante nessa série Igreja? E é com essa fala, gente, que eu vou encerrar minha participação nesse podcast, e depois eu deixo vocês também fazerem suas considerações finais aí. Mas por que é importante? Escravidão é um tema, ali nas páginas da Bíblia, é um tema datado. O Império Romano é um tema datado, já não existe mais. Grego-koiné, hebraico bíblico, o próprio latim, que era a língua de Roma, são línguas datadas. Tudo isso está datado. Tudo isso está naquele período. É um livro antigo, lidando com esse tema da escravidão regulamentada naquela época e tudo mais. Mas por que ela é atual ainda hoje? Porque a mesma maneira que Cristo e o texto bíblico lidou com esse tema de injusto naquela época, é a maneira que nós vamos lidar com os nossos dias. Falando com homens e mulheres, com corações, levando o evangelho a transformar esses corações, as relações interpessoais, e naturalmente isso vai gerar aos poucos uma transformação social para que o país que a gente vive, a cidade que a gente vive, o bairro que a gente vive seja cada vez melhor. Por quê? Porque nesse bairro existem pessoas cada vez melhores. Então não tem uma denúncia explícita contra a política da escravidão, porque o evangelho é evangelho na democracia, na república, na ditadura, onde for, o evangelho continua sendo, porque o evangelho se trata de pessoas, e as pessoas sempre serão transformadas pelo evangelho, e aí o ambiente aos poucos também vai sendo. A partir da mudança que Cristo causa, ele transformando todos iguais nele,
A Bíblia nos dá diversos textos que, de alguma forma, trazem princípios para que essa relação entre o escravizado e o Senhor fosse uma relação justa, né? A transformação que o Evangelho traz no indivíduo mostra nos textos bíblicos uma relação justa entre o Senhor e o escravizado. Eu diria que a Bíblia é atual para que hoje esses mesmos textos causem em nós a vontade de estabelecermos relações justas, porque em Cristo nós somos todos iguais. Então, onde você estiver ouvindo esse podcast agora, lute porque é um princípio do Evangelho para que todos nós vivamos relações justas entre homem e mulher, entre gerente e funcionário, entre professor e aluno, entre pai e filho, entre maridos e, enfim, relações justas. Essa é a transformação. Mano, às vezes o Thiago acerta, hein, Júnior? Rapaz, que fala, hein? Maluco, me emocionei agora, maluco. Não, verdade, bonito, muito bom, Thiago, excelente, mano. Fera, mano, fera. E, mano, não existe outra maneira de ler a Bíblia, ou outra maneira da gente ler a Bíblia se não for para de fato querer entender o que Deus quer dizer naquela época e com a gente hoje, né? Então, esse negócio de vamos fazer uma leitura da Bíblia à luz de tal posição, à luz de tal tema, à luz de tal viés, é uma besteira muito grande que a gente pode fazer e deturpar o Evangelho. Por isso, só uma coisinha, um versículo para lembrar: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Acho que esse texto ele é fenomenal nesse aspecto. Lida com aquela época, lida com a gente hoje. Todos nós temos uma fonte só, e esse é o nosso Senhor. Amém, gente. Isso aí, galera. Vamos encerrar este episódio, assim terminamos. Se você quiser continuar discutindo, continuar refletindo sobre isso, apresentamos parâmetros muito bons para você continuar navegando nessa discussão. Nossa intenção não é resolver todos os problemas da face da Terra, mas lidar de maneira bem honesta e bíblica com esse tema aí espinhoso e acredito que conseguimos. Isso é bom. Se você tem elogios para fazer, me escreva. Se você tem críticas, escreva para eles. E para a gente sempre melhorar, faz parte do show. E Deus abençoe muito você, tua família, e continua participando aí, ouvindo os episódios e divulgando, beleza? Deus abençoe, galera. É nóis. Valeu, pessoal. Abraço.